A primeira coisa que farei ao renascer no Apocalipse será pegar Liu Huyan para mim, mesmo que ela sofra de AIDS biológica, esteja paralisada há 10 anos e em estado vegetativo. Desconsiderando a obstrução de todos, realizei o casamento na enfermaria da UTI, tudo porque um dia depois, estranhamente, ressurgiria, e mais de 70% da humanidade global se uniria em monstros aterrorizantes. Naquela época, aqueles que sobrevivessem poderiam despertar habilidades especiais através de doenças sofridas, e quanto mais grave a doença, mais forte o poder despertado. E Liu Huyan, paralisada há 10 anos, despertará Deus após a estranha ressurreição, ou seja, a linhagem do dragão branco, tornando-se a pessoa mais forte da época. Agora, renascido antes da mutação, saí correndo da sala de aula em direção ao hospital imediatamente, porque sei que depois da mutação, contanto que eu possa ter contato próximo com Liu Huyan, posso obter o mesmo poder aterrorizante que ela. Neste momento, Hospital Popular no 1 de Jiangai. Um médico de jaleco branco sai da UTI. Estes são os pais de Liu Huyan. Os olhos se encontram, cheios de ansiedade. Doutor, como está minha filha? Vi uma expressão de impotência no rosto do médico. Fizemos o nosso melhor. A situação da sua filha é muito ruim. Ela sofre de amnésia anterógrada muito grave e de mais de uma dezena de doenças mentais graves e menores. De acordo com a estimativa atual, é difícil para sua filha acordar novamente. Mesmo que ela consiga manter os sinais vitais, ela só poderá ser um vegetal. Para ser honesto, é um milagre que ela tenha sobrevivido até agora. Do meu ponto de vista agora, é melhor vocês se apressarem e terem um segundo filho. O quê? Ao ouvir as palavras do médico, a mãe de Liu Huyan desabou diretamente no chão e não conseguiu conter as lágrimas. Yan, o que faremos sem você no futuro? Mas quando a outra parte começou a chorar alto, um jovem se aproximou lentamente. Ele carregava uma pasta na mão. Depois de caminhar até os pais de Liu Huyan, ele abriu a pasta e a colocou na frente deles. Olá, meu nome é Zhou Tian. Esses 500 mil são o dote. Posso me casar com sua filha? O que você está dizendo? Ao ouvir minhas palavras, mas agora, Yan é apenas um vegetal. Quem mais gostaria dela? Tia, estou falando sério. Liu Huyan e eu somos colegas de classe. Eu sempre gostei dela. Se você acha que não é suficiente, eu tenho outro cartão aqui. Há mais 300 mil dentro. Enquanto eu falava, tirei um cartão bancário diretamente. Este é o pai de Liu Huyan. Ele franziu a testa e disse hesitantemente, você não está brincando, está. E nos últimos anos, para salvar Liu Huyan, eles venderam muitos bens da família e até devem muito dinheiro do lado de fora. Se eles tivessem esses 800 mil, eles poderiam pagar todas as dívidas e começar de novo. Mais importante, alguém cuidaria de Liu Huyan. Vendo isso, eu balancei a cabeça solenemente. Tio, é claro que não estou brincando. Tudo bem. Já que você só quer se casar com Liu Huyan, nós, como pais, não podemos impedir. Amanhã levaremos Liu Huyan. Vamos obter uma certidão de casamento, mas devo dizer com antecedência, embora Yan esteja doente. Mas se você a intimidar, eu absolutamente não ficarei de braços cruzados. Então, o pai de Liu Huyan pegou o cartão bancário. Toda a pessoa também pareceu relaxar completamente pela metade. Afinal, o médico também disse que é difícil para Liu Huyan acordar nesta vida. Só pode ser um vegetal. Embora eu não saiba por que ele quer se casar com minha filha, ele não parece uma pessoa má. Talvez ele seja um ex-pretendente de Liu Huyan, ou talvez este seja o melhor destino de Liu Huyan. Ouvindo as palavras do pai de Liu Huyan, eu balancei a cabeça levemente e então olhei para a hora. Agora são 11h50. Restam os últimos 10 minutos antes do desastre. Então eu lembrei, tio e tia, voltem para casa agora. Acho que esta noite será muito longa. Então eu entrei diretamente na sala de UTI. Eu vi Liu Huyan vestindo um uniforme de hospital azul e branco. Ela estava deitada silenciosamente na cama. Sua pele era muito branca, até mesmo sem qualquer cor de sangue. Neste momento, olhando para Liu Huyan à minha frente, sinto uma emoção indescritível no meu coração. Restam menos de 10 minutos. O corpo de Liu Huyan sofrerá um desastre e despertará o lendário talento de nível divino, a linhagem do dragão branco. Mas é uma pena que, por causa de anos de doença, o espírito de Liu Huyan foi distorcido. Sob a invasão desse poder estranho, ela se tornou um espírito maligno aterrorizante. Com o passar do tempo, agora em toda a enfermaria, só restam eu e Liu Huyan. Restam os últimos 3 minutos. Eu sinto que está quase na hora.
Eu fui direto para o lado de Liu Huyan e então abracei Liu Huyan diretamente em meus braços, olhando para os lábios pálidos e sem sangue de Liu Huyan. Eu beijei diretamente sem hesitação. A entrada era incomparavelmente suave e macia. Em um instante, eu senti. O corpo delicado de Liu Huyan estremeceu de repente. Então, uma das mãos dela realmente beliscou minha cintura diretamente. Um vegetal ainda tem uma reação. Esqueça. Não importa mais. Agora o tempo é curto. Não há tempo para observar a situação de Liu Huyan. Então eu comecei a intimidar Liu Huyan com mais força. Em um piscar de olhos, a meia-noite já havia chegado. Com um trovão aterrorizante atingindo a terra, a lua originalmente prateada tornou-se estranhamente escarlate. E o poder estranho se transformou diretamente em sangue escarlate, irrigando cada canto do mundo. E pode ignorar quaisquer obstáculos e penetrar diretamente no corpo das pessoas. Neste momento, as pessoas na estrada que estão perdidas. Sendo derrubado por sangue, uma cena extremamente aterrorizante apareceu instantaneamente em todo o seu corpo. Seus membros começaram a se contorcer, e uma explosão de estranho ar negro emanava de seus corpos, e seus olhos se tornaram extraordinariamente escarlates. E seu objetivo é o resto dos sobreviventes ao redor. Eu vi o espírito maligno abrindo um horror. As coxas como um abismo se transformaram diretamente em seus pescoços, mordendo o passado. Ao mesmo tempo, entre estes sortudos que não se tornaram espíritos malignos, alguns descobriram surpresos que podiam despertar vários talentos. Havia um jovem que antes sofria de uma doença ocular, mas agora seus olhos não só voltaram ao normal, como também podiam lançar raios de luz escaldante diretamente, capaz de matar facilmente esses espíritos malignos aterrorizantes. Eu realmente sou o protagonista. Monstro maldito, vá para o inferno. O rosto do jovem mostrava uma excitação indisfarçável. Qualquer espírito maligno que estivesse em seu caminho se transformava em cinzas sob o ataque do laser. Do outro lado, neste momento, posso sentir claramente a mudança em Liu Huyan. Seu corpo ficou quente e escaldante, mas não ouso soltar Liu Huyan. Por que não senti nenhum novo talento despertando? E aqui é o hospital. Pode ser considerado um lugar densamente povoado. Se eu não puder despertar talentos poderosos novamente, só há uma possibilidade de morrer aqui. Então eu olhei novamente para o rosto lindo de Liu Huyan. O rosto originalmente branco e sem cor agora se tornou rosado e brilhante novamente, mas também notei um ponto. É que Liu Huyan ainda exala fracamente uma aura sinistra. Droga, de acordo com o processo teórico, Liu Huyan está prestes a se transformar em um espírito maligno. Já fiz tudo o que deveria ter feito, mas ainda não há novos poderes aparecendo no meu corpo. Justamente neste momento, Liu Huyan se moveu de repente. Ela de repente se lançou em minha direção e mordeu meus lábios. Em um instante, senti apenas uma dor lancinante perfurando minha alma. Sentindo gosto de sangue no canto da minha boca, franzi a testa e mordi a língua de Liu Huyan. A língua de Liu Huyan era muito macia e foi mordida diretamente, também misturada com o sangue fresco de Liu Huyan. Nesse momento, de repente senti um poder aterrorizante correndo para o meu corpo. Sim, que poder poderoso! Parecia que ia esticar meu corpo até a metade. Cerrei os dentes. A testa já estava coberta de suor. Eu tenho que aguentar. Se eu não aguentar e cair morto, ainda será o mais leve. Talvez eu me torne um espírito maligno aterrorizante como Liu Huyan. E neste momento, o tempo pareceu congelar completamente. Minha consciência estava à beira do colapso e parecia que não demoraria muito para morrer completamente. Justamente neste momento, de repente senti minhas costas. Uma sensação de rasgo se estendeu, seguida pelos corpos de 2 dragões negros aterrorizantes e grotescos. Instantaneamente romperam da pele, até o cabelo se transformou em longos cabelos prateados, e esses 2 dragões negros eram como tentáculos. Olhares ferozes exalavam uma aura terrível, como se fossem verdadeiros dragões apocalípticos. Sucesso! Com todo o corpo completamente relaxado, um painel de personagem apareceu na minha frente, registrando minhas várias informações. Personagens: Zoltian idade 21 linhagem, corpo do dragão negro supremo. Desbloqueio de 1% cultivo, 1/10 milésimo do estado de pico. Nível divino, reino incolor reino branco. Raio detonação devorar. Fogo do purgatório poder divino supremo. Reino incolor incomparável reino vazio. Arma, lança de sangue avaliação. Devorar espíritos malignos pode aumentar o limite superior da força. Aterrorizante.
É realmente aterrorizante demais. Na verdade, despertei a linhagem do dragão negro celestial. Não é de admirar, Liu Huyan tem a linhagem do dragão branco. Então, naturalmente, sou o dragão negro, e meu poder parece ser ainda mais forte do que o de Liu Huyan, e ao mesmo tempo, grandes mudanças também ocorreram no corpo de Liu Huyan neste momento. O vestido vermelho original foi manchado por energia negra neste momento, como se fosse ser manchado diretamente em preto-roxo. Parece que vou me degenerar em um espírito maligno como na vida anterior, mas já que estou aqui, naturalmente, não vou permitir que você faça isso. Eu diretamente estimulo o corpo dentro do meu corpo e lavo Liu Huyan. Felizmente, correu bem. A mutação no corpo de Liu Huyan foi rapidamente controlada, e a aura em seu corpo não era mais tão aterrorizante e sinistra como antes. Em vez disso, tornou-se gradualmente radiante e sagrado. Depois de fazer tudo isso, meus olhos caíram sobre Liu Huyan novamente. Você pode me ouvir? No entanto, não houve resposta. Parece que ainda há alguns problemas, embora Liu Huyan tenha despertado com sucesso seu talento. Mas ela não recuperou a consciência, talvez seja porque não é forte o suficiente, já que posso aumentar minha força matando espíritos malignos. Então Liu Huyan deve ser o mesmo. Pensando nisso, estou me preparando para levar Liu Huyan para longe daqui, mas no momento em que minha palma entra em contato com Liu Huyan, de repente, senti uma consciência se conectando a mim. Eu realmente tenho uma ligação de alma com Liu Huyan, e essa ligação de alma parece ser principalmente comigo. Em outras palavras, posso controlar ativamente Liu Huyan para fazer qualquer coisa. Isso é um pouco interessante. Um leve sorriso se formou no canto da minha boca e eu disse a Liu Huyan, ajoelhe-se e cante Conquistar para mim. Mas Liu Huyan não teve nenhuma reação. Balancei a cabeça. Parece que é um pouco difícil para Liu Huyan. A consciência de Liu Huyan ainda está muito caótica agora e não há muita diferença de um morto-vivo. Então eu simplesmente parei de provocar Liu Huyan. Eu a peguei e pulei da janela do hospital. Neste momento, há espíritos malignos infinitos na rua. Mate! Eu movi o poder divino em meu corpo e imediatamente invoquei um raio para cortá-los, com apenas um golpe. Pelo menos uma centena desses espíritos malignos recém-nascidos foram mortos, mas o consumo de poder divino é um pouco grande. Com minha habilidade atual, posso usar técnicas divinas apenas uma dúzia de vezes no máximo. Sendo assim, vamos lutar corpo a corpo diretamente. Pensando comigo mesmo. Eu peguei minha lança de sangue e matei esses espíritos malignos novamente, e Liu Huyan também seguiu sem hesitação. Embora sua força não seja tão boa quanto a minha, ela ainda é muito terrível em matar esses espíritos malignos. É tão fácil quanto cortar melões e vegetais. O tempo passa segundo a segundo. Essa matança. Matou diretamente até a madrugada. Todos os espíritos malignos em um raio de 10 milhas centrados no hospital foram mortos. E eu também obtive uma enorme melhoria. Meu cultivo rompeu de 1/10 de milésimo do estado de pico para 2/10 de milésimo. A velocidade de melhoria não é ruim. Esta matança é apenas dos espíritos malignos SG mais comuns. Quando eu encontrar alguns espíritos malignos SG no futuro, estima-se que a força aprimorada será ainda maior. Com a decapitação do último espírito maligno, o céu já estava levemente claro. Não demorará muito para que os espíritos malignos se escondam. Espere até amanhã à noite para ganhar experiência novamente. Vou abraçar minha esposa e dormir mais cedo hoje. Enquanto pensava, eu estava levando Liu Huyan lentamente. Andando lentamente em direção à Universidade de Ciência e Tecnologia de Jiangai. Neste momento, uma onda repentina veio do chão. Minhas sobrancelhas se franziram e eu imediatamente percebi que algo estava errado. Segurei firmemente a lança de sangue e imediatamente exortei minha consciência divina a se espalhar ao meu redor. Cão do Inferno de 3 Cabeças SG. O Cão do Inferno de 3 Cabeças é um dos espíritos malignos mais problemáticos deste mundo, mas não é forte em termos de força. Mas eles basicamente agem em grupos, e um Cão do Inferno de 3 Cabeças SG pode comandar pelo menos dezenas de milhares de cães do inferno de 3 cabeças de baixo nível. Por que eu não descobri na minha vida passada que Jiangai tinha um Cão do Inferno de 3 Cabeças SG? É porque a força era muito fraca. Ou é por causa do efeito borboleta causado pela minha transmigração? Em breve eu vou. Na frente da matilha de cães que descobri, parece que há outra pessoa. E ainda é uma mulher. Será que o Cão do Inferno de 3 Cabeças foi atraído por essa mulher? Que azarada! Mas é perfeito para mim. Em vez de caçar espíritos malignos por toda a parte. Esses espíritos malignos agrupados são mais propícios para ganhar experiência.
cada vez mais perto. Quando ele me viu, primeiro houve um choque, depois uma surpresa ao perceber que era uma pessoa. A mulher imediatamente começou a falar ansiosamente. Irmão mais velho, não me mate. Eu sou uma pessoa. E, observando de perto, o que mais chama a atenção é a espada que ele carrega nas costas e a cabaça de vinho na cintura, um imortal do vinho e da espada. Olhando para a mulher à minha frente, não pude deixar de pensar nesse termo. Se não me engano, entre os 10 principais especialistas mais fortes da China na vida passada, um deles se autodenominava um imortal do vinho e da espada, e parecia ser uma mulher. A mulher ficou muito animada ao ouvir minhas palavras, irmão mais velho. O que eu despertei foi o imortal do vinho e da espada. Meu nome é Gu Qingru. Aquele grupo de cães loucos atrás de mim quer me sequestrar para ser sua esposa. Você pode me salvar? E espíritos malignos de nível S geralmente despertam algum tipo de essência espiritual, mais ou menos. Só que este Cérbero é realmente especial. Outros espíritos malignos despertam a essência espiritual e tentam matar o máximo de humanos possível. Mas este Cérbero é diferente. No primeiro dia, ele estava pensando em sequestrar mulheres. Vendo isso, eu a examinei de cima a baixo. Gu Qingru, você é tão bonita que até querem sequestrá-la para ser esposa. Parece que você tem muito charme. Ser notada por um espírito maligno de nível S. Gu Qingru falou novamente, irmão mais velho. Por favor, me salve. Contanto que você esteja disposto a me salvar, estou disposta a ser sua serva para sempre. Embora o talento de Gu Qingru não seja ruim e o imortal do vinho e da espada que ela despertou também seja um talento de nível S, se eu concordasse diretamente, pareceria muito fácil. No entanto, enquanto nós dois conversávamos, inúmeros Cérberos já nos cercaram. Eles rangiam seus dentes afiados, exalando uma intenção assassina sem fim. Contanto que recebam a ordem do rei Cérbero, eles atacarão diretamente. Justamente nesse momento, um enorme Cérbero apareceu de repente, olhando para nós de cima, humanos. Para onde vocês estão correndo? Seja uma boa garota e seja a esposa deste rei. Estar abaixo de um cão e acima de 10.000 cães não é bom. Em seguida, o rei Cérbero olhou para nós. E seu olhar se tornou ainda mais cruel. Humanos, será que você quer ser um herói para salvar a beleza? Vendo isso, olhei friamente para o rei Cérbero, meu tom ainda mais arrogante que o dele. E se eu quiser ser um herói para salvar a beleza? O que você pode fazer? Com apenas você, um humano, você acha que pode lutar contra este rei? Você não tem medo de morrer? Mas este rei é misericordioso. Vendo que você tem alguma força, que tal se tornar a montaria deste rei? Ao ouvir isso, franzi a testa instantaneamente. Este Cérbero é muito arrogante. Eu nem pensei em deixá-lo ser meu animal de estimação, mas ele queria que eu fosse sua montaria. Corneta, diga, a lâmina de sangue na minha mão instantaneamente irradia uma luz sinistra, e então atacou diretamente o rei Cérbero. Você está procurando a morte. O rei Cérbero imediatamente ficou muito zangado, abriu a boca e cuspiu uma enorme bola de fogo, e a bola de fogo veio direto para mim. Eu não desviei em nada, pelo contrário, fui direto para cima, e nesse momento, havia algo estranho acontecendo ao lado. Gritou ansiosamente, rápido, rápido, desvie. A temperatura da bola de fogo deste Cérbero infernal é extremamente terrível. Pessoas comuns serão transformadas em cinzas se a tocarem levemente. Logo abaixo da imponente coluna, um brilho avermelhado surgiu no instante em que a lâmina de sangue cortou a bola de fogo. Diretamente cortado ao meio. Ser capaz de bloquear um ataque deste rei, você realmente tem alguma força. Seja uma boa montaria para mim, este rei ainda pode poupar sua vida, caso contrário, você certamente morrerá. Vendo isso, eu disse friamente, cão tolo, você pagará o preço por suas palavras a seguir. Sua vida, não é bom provocar, arma. Rasgue-o em pedaços para mim. E diante desses inúmeros Cérberos infernais, eu não quero continuar perdendo tempo. Então, o poder em meu corpo explodiu completamente, e uma aura terrível envolveu esses Cérberos infernais. Então eu sussurrei. Com um pensamento, o poder divino em meu corpo se transformou em um raio de luz branca. Envolveu diretamente todos os Cérberos infernais. Na área envolta pela luz branca, tudo parecia estar completamente parado. Mas a única coisa que não estagnou foi sua vida. Eu bufei friamente, no momento seguinte. Dezenas de milhares de Cérberos infernais foram invadidos por esse poder, e em um instante, sua forma e espírito foram destruídos.
Então eu coloquei meus olhos neste rei Cérbero e não queria deliberadamente matá-lo diretamente, mas o rei Cérbero também foi gravemente ferido pelo impacto do poder. Suas 3 cabeças agora têm apenas uma sobrando. Ele caiu no chão, olhando para frente em descrença e desabando. Como é possível? Quem diabos é você? Como pode haver um humano tão terrível neste mundo? Quem sou eu? Eu sou o próprio céu. Você ainda quer que eu seja sua montaria agora? Zhou Tian, eu sei que errei. Por favor, poupe minha vida. Estou disposto a ser sua montaria. Você não é digno de ser minha montaria. Vá para o inferno. Eu cerrei o punho com força, e instantaneamente uma força poderosa envolveu o rei Cérbero. Então, foi comprimido em um grau extremamente aterrorizante. Em um piscar de olhos, o rei Cérbero se transformou diretamente em uma dança de sangue. Desapareceu deste mundo. Então, uma pedra espiritual roxa caiu no chão. Peguei na minha mão. Este é o cristal de poder do rei Cérbero. Pode ajudar os despertos a melhorar sua força e também contém o poder exclusivo do rei Cérbero do inferno. Mas não estou nem um pouco interessado, porque não preciso aumentar minha força temporariamente, e a herança do rei Cérbero do inferno contida nele é inútil para mim. Então, joguei diretamente para Gu Qingrou, que ainda estava em estado de choque. Nesse momento, Gu Qingrou mostrou uma expressão inacreditável no rosto. Isso. Morreu? A força deste rei Cérbero, ele tinha visto com seus próprios olhos. Nesse momento, olhei para Gu Qingrou, que ainda estava atordoada, e franzi a testa. Quanto mais olho para esta Gu Qingrou, mais sinto que ela é estúpida. Ainda devo mantê-la por perto? Ou devo mandá-la embora? Então, imediatamente disse, o que você está esperando? Coma esta pedra espiritual. Depois de ouvir minha repreensão, Gu Qingrou reagiu imediatamente, sem dizer uma palavra, engoliu diretamente a pedra espiritual roxa em seu estômago. E esta pedra espiritual é o cristal do poder de todo o espírito maligno. Os despertos podem melhorar muito sua força ao tomá-lo, mas também há riscos. Pessoas comuns têm uma chance em 10 de sobreviver ao tomar a pedra espiritual. É difícil suportar o poder autoritário nesta pedra espiritual. Mesmo os despertos são os mesmos. Embora a força dos despertos seja muito maior do que a das pessoas comuns, ainda existe o risco de falha. Uma vez que falhem, serão invadidos pelo poder. Da mesma forma, mesmo que se tornem espíritos malignos. E depois que Gu Qingrou tomou, uma força poderosa inundou seu corpo imediatamente. Este poder era extremamente violento e vagava descontroladamente no corpo de Gu Qingrou, estimulando seus órgãos internos. O corpo de Gu Qingrou ficou um pouco avermelhado em um instante, e seus olhos ficaram um pouco confusos. Então, Gu Qingrou olhou para mim com alguma mágoa. Existe veneno aqui? Estou me sentindo muito mal, embora eu não tenha confortado Gu Qingrou. Sussurrei, se você puder sobreviver, poderá obter um poder muito forte. Mas se você não puder sobreviver, então só haverá um beco sem saída. Quando Gu Qingrou ouviu minhas palavras, primeiro ficou ligeiramente atordoada, e então sua expressão ficou firme novamente. Então eu tenho que trabalhar duro para sobreviver. Não muito depois, a tez de Gu Qingrou ficou cada vez pior, e rajadas de energia negra aterrorizante emergiram do corpo de Gu Qingrou. Este poder aterrorizante já havia invadido todo o seu corpo. Parecia que no momento seguinte, o corpo de Gu Qingrou estava prestes a explodir e morrer. Vendo isso, disse com algum pesar, não pode suportar o poder da pedra espiritual? Que pena! Mas quando pensei que Gu Qingrou estava prestes a morrer, a situação de repente melhorou. O rubor por todo o corpo de Gu Qingrou começou a diminuir rapidamente. O poder furioso dentro do corpo também se acalmou gradualmente, e então Gu Qingrou se levantou alegremente e estendeu suas delicadas mãos de jade. Uma chama aterrorizante surgiu instantaneamente da palma da mão dele. Essa é a chama do Cérbero. Não só obtive essa habilidade. E eu também subi para o 3º nível. Nada mal, parece que você tem sorte. Você vai me seguir de agora em diante. Então eu disse novamente, agora eu despertei a linhagem do dragão negro Tian. No futuro, estou destinado a ser o homem mais forte do mundo. E não pretendo ser um lobo solitário. Estou me preparando para construir meu próprio poder. O nome é Corte Divina do Dragão Negro, e você, Gu Qingrou, será a primeira pessoa a se juntar à Corte Divina do Dragão Negro. Sério? Obrigado, tio. Os olhos de Gu Qingrou brilharam instantaneamente ao ouvir isso. Ele tinha visto a força do oponente antes, então se ele pudesse abraçar essa coxa grossa, ele ainda teria medo de encontrar perigo? Isso.
Ouvindo o título de Gu Qingguo, de repente me senti um pouco sem palavras, mas não disse nada. Ele levou Liu Huyan diretamente para a frente, e Gu Qingguo rapidamente o seguiu, mas depois de apenas alguns passos. Os dois dragões negros nas minhas costas ficaram inquietos instantaneamente, ele percebeu o perigo. A despertos se aproximando, franzi a testa e imediatamente olhei para a frente vigilante, se for um ou dois. Não preciso me preocupar, mas sinto que pelo menos 3.000 despertos estão se aproximando constantemente de mim. Isso é? Gu Qingguo não pôde deixar de perguntar, o que há de errado, irmão mais velho? Poderia ser que ainda existam espíritos malignos. Mas eu não respondi. As roupas que eles usam são muito uniformes, todos são uniformes de combate padrão, e eles também carregam várias armas quentes. Quando perceberam que haviam sido descobertos, todos pararam cautelosamente. Olhando para Zhou Tian inquieto, poderia ser uma pessoa oficial? O poder oficial na vida anterior era realmente grande. Mas agora, para mim, eles são apenas formigas, se essas pessoas não são bem intencionadas. Eu não me importo de destruí-los todos diretamente, Zhou Tian pensou secretamente, e bem neste momento. Um homem com corte de cabelo curto correu rapidamente para Zhou Tian desligou. Somos do Departamento de Investigação Civil de Jiangai, desta vez estamos aqui para ajudá-lo, detectamos a aura de espíritos malignos por perto. Preocupado que você não pudesse lidar com isso, então viemos aqui especialmente, o homem de cabelo curto disse imediatamente. Com muito respeito, sem nenhuma hostilidade. Você disse que há uma aura de espíritos malignos? Você está falando sobre isso? Zhou Tian apontou para o lado. O homem de cabelo curto estava um pouco confuso, seguindo o olhar de Zhou Tian. Como isso é possível? O homem de cabelo curto franziu a testa no instante em que olhou. Porque atrás de Zhou Tian, havia montanhas de cadáveres, inumeráveis corpos de cães infernais de 3 cabeças empilhados juntos, formando pequenas montanhas. Embora não estivessem feridos, todos perderam a respiração. Todos esses espíritos malignos estavam acima do nível F, e havia até um espírito maligno de nível F, mesmo que você tenha força. Mas como você poderia destruir todos esses espíritos malignos? O homem de cabelo curto disse incrédulo, o que é impossível? Zhou Tian perguntou significativamente de volta, medo não é o suficiente. Sua excelência é realmente muito assustadora. O homem de cabelo curto ponderou por um longo tempo e, finalmente, só conseguiu dizer essa frase. Sua excelência, deixe-me me apresentar novamente. Eu sou Wang Yagao, da Agência de Investigação Civil. Não sei se Sua Excelência tem interesse em se juntar à nossa Agência de Investigação Civil. Nossa Agência de Investigação Civil agora unificou os oficiais e militares da cidade de Jiangai. Se você se juntar, definitivamente receberá recursos extremamente ricos. Wang Yagao disse animadamente. Um gênio como Zhou Tian, ele deve recrutar. Mas neste momento, Wang Yagao esqueceu. Uma pequena agência de investigação civil pode acomodar um Buda tão grande quanto Zhou Tian? Quer que eu me junte à sua chamada agência de investigação civil? Wang Yagao pensou que Zhou Tian ia fazer algum pedido, mas eu posso considerar. Aceitar todos vocês em minha corte divina do dragão negro. Zhou Tian revelou uma aura dominadora. A terrível pressão envolveu todos em um instante. Em um instante, todos estavam fervendo. Você quer que nos tornemos seus subordinados? Não sonhe. Sim, somos pessoas oficiais agora, afinal de contas. Mesmo que sua força seja um pouco forte. Como você poderia ser um oponente para os oficiais? Você é realmente jovem e impetuoso. Você acha que pode fazer o que quiser com um pouco de força. Você pagará o preço por sua arrogância mais cedo ou mais tarde. Eu acho que as duas mulheres ao lado são muito bonitas. Por que não matamos esse Zhou Tian e roubamos essas duas mulheres? Sim. Ela acabou de lutar contra espíritos malignos e seu estado definitivamente não está no auge. Parece assustador. Mas, na verdade, é apenas uma fachada. Essas pessoas começaram a discutir. Zhou Tian franziu a testa. Imediatamente, ele colocou os olhos em duas das pessoas. Quem é arrogante? Tirar conclusões precipitadas agora. Ainda é muito cedo. Talvez eu pague o preço por isso no futuro, mas tenho certeza. Quem me fará pagar o preço definitivamente não é você. Zhou Tian disse friamente, foda-se. Do que você está se gabando? Você realmente acha que tenho medo de você? De que adianta você ser forte sozinho? Somos tantas pessoas. Aqueles dois despertos de antes ainda estão procurando a morte loucamente. Zhou Tian ainda não agiu. A espada na mão de Gu Qingguo ao lado.
moveu-se instantaneamente. Acompanhado pelo fluxo de poder no corpo de Gu Qingguo, Qin Fen de 3 pés instantaneamente em direção a eles. Disparou 2 espadas de luz. Esta luz de espada é tão poderosa que parece poder cortar tudo, e também contém uma chama inglesa aterrorizante. Parou e atirou nas sobrancelhas dos dois. Não é bom. Uma das pessoas morreu no local. E a força da outra pessoa é obviamente mais forte. Ele imediatamente revidou, mas Gu Qingguo absorveu o poder temporário de nível S. Como essas pessoas podem resistir? Num instante, a luz da espada penetrou na longa faca na mão desta pessoa. O poder não diminuiu em nada, e perfurou diretamente suas sobrancelhas. Um buraco de sangue apareceu. Essa pessoa arregalou os olhos de cobre e caiu no chão ressentida. Expulsou meu irmão mais velho e minha cunhada da área. Até a morte. Gu Qingguo lambeu a lâmina da espada com a língua e disse de forma muito adolescente. Vendo esta cena, Wang Yagao sentiu seu couro cabeludo formigar. Este Zhou Tian está ao lado. Como cada um deles é um monstro. Os 2 despertos mortos por Gu Qingguo, embora não possam ser considerados os mais fortes. Mas eles definitivamente não são fracos. Os talentos despertados são todos muito poderosos. Mas enfrentando esta jovem, ela não tem nenhuma chance de resistir. Ele está apenas se preparando para levar as pessoas embora primeiro. Embora ela seja forte, ela não acha que Zhou Tian vai mudar de rosto diretamente. Afinal, existem 3.000 despertos aqui. Se você realmente quiser lidar com isso, definitivamente não será fácil. Está tudo bem. Não precisa incomodar seu diretor. Deixe-a ser uma comandante solitária. Os olhos de Zhou Tian estavam frios e então ele saltou, olhando para todos de cima para baixo diretamente. A respiração de Zhou Tian tornou-se ainda mais aterrorizante. Então, Zhou Tian soprou uma parede incolor e envolveu diretamente todos. A parede incolor é como o domínio de Zhou Tian. Qualquer um aqui perderá todo o seu poder, dando a você uma chance. Ou junte-se ao Tribunal do Dragão Negro ou todos se transformarão em almas mortas. Zhou Tian repreendeu friamente. Sob a poderosa opressão de Zhou Tian, ninguém se atreveu a resistir. Eu estou disposto a participar. Você é tão forte. Nós seguindo você. Definitivamente não perderemos nada. Então eu também participo. Não sei, irmão mais velho. Como você se chama? Também. Todos disseram respeitosamente. Vocês podem me chamar de Tian, Dragão Negro Tian. Zhou Tian disse novamente. Então olhou para este Wang Yagao. A força deste Wang Yagao é a mais forte. O talento despertado é de nível A e agora ele já entrou no 2º nível. O tom de Zhou Tian era calmo, sem qualquer emoção, e neste momento, Wang Yagao estava suando frio. Ele não era um tolo. Como poderia neste momento rejeitar Zhou Tian? Se ele ousasse rejeitar, então o que esperava por Wang Yagao? Haveria apenas um beco sem saída. Não, saúdo Lorde Dragão Negro Tian. Wang Yagao cerrou os dentes e imediatamente se ajoelhou para Zhou Tian, dizendo respeitosamente. Quando os outros viram que Wang Yagao concordou, eles naturalmente não foram nada educados e se ajoelharam no chão. Saúdo Lorde Dragão Negro Tian, todos disseram em uníssono. Vendo isso, Zhou Tian ficou muito satisfeito, e então acenou com a mão. Uma onda de poder divino instantaneamente invadiu os corpos dessas pessoas, parasitando nas profundezas de suas almas, contanto que ousassem ter segundas intenções. Eles seriam imediatamente sujeitos à reação do poder divino, aniquilados no local. Bom, então, sendo esse o caso, vocês me seguirão para a Universidade de Ciência e Tecnologia de Jiangai, Wang Yagao. Você vai notificar o diretor do Departamento de Investigação Civil para deixá-lo preparado. Em breve aceitarei tudo dele. Zhou Tian disse novamente. Ouvindo as palavras de Zhou Tian, Wang Yagao assentiu. Ele não ousou refutar. Zhou Tian foi para a Universidade de Ciência e Tecnologia de Jiangai, e Wang Yagao estava sozinho. Ele retornou ao Departamento de Investigação Civil. O diretor do Departamento de Investigação Civil, Ouyang Zhu, estava estudando a situação recente. Mas então, a porta do quarto de Ouyang Zhu foi batida. Vendo Ouyang Zhu vagando cuidadosamente, disse. Ele ergueu a cabeça e imediatamente viu Wang Yagao com uma expressão estranha. Wang Yagao, por que você voltou tão rápido? Qual é a situação do lado de Zhou Tian? Ouyang Zhu ainda não sabia o que havia acontecido. Diretor. Não, Ouyang Zhu, de agora em diante. Somos subordinados de Zhou Tian, Wang Yagao disse com um sorriso amargo. O que você disse? Ouyang Zhu olhou para Wang Yagao incrédulo. O que você quer dizer com de agora em diante?
Ele está sob o comando de Zhou Tian. Será que o Wang Yagao vai trair depois de sair? Ele se juntou a Zhou Tian? Mas como isso é possível? A força de Wang Yagao não é fraca. Ele é o mais forte além de Ouyang. Mesmo que Zhou Tian seja forte, Ouyang ainda tem tantos ajudantes. Como é possível destruí-los todos de uma vez? E esse espírito maligno de nível S é tão insignificante? O que você quer dizer com isso? Ouyang Zhou Qimei perguntou imediatamente. É o que parece. Senhor, os tempos mudaram. A força do Lorde Zhou Tian é sem precedentes. Sem mencionar você, mesmo especialista de ponta de todo o reino do dragão. É apenas uma formiga na frente de Zhou Tian. Você não viu dezenas de milhares de espíritos malignos comuns, e até mesmo o lendário espírito maligno de nível S, facilmente foram mortos instantaneamente pelo mestre. Wang Yagao disse, e ele não pôde deixar de pensar na cena das montanhas de cadáveres e mares de sangue. Isso deixou uma sombra indelével em seu frágil coração. Ouvindo as palavras de Wang Yagao, a expressão de Ouyang também ficou muito sombria. Este Zhou Tian é realmente muito terrível. Isso ainda é humano? Mesmo assim, meu birô de investigação popular não pode ser roubado por ele casualmente. Talvez sua força seja forte, mas ele pode resistir a armas nucleares? No máximo, eu vou morrer com ele. Ouyang disse em um tom feroz. O birô de investigação popular foi capaz de se desenvolver até este ponto por causa dos anos de trabalho duro de Ouyang. Como ele estaria disposto a entregá-lo? Sim, com a força atual de Zhou Tian. Se ele realmente enfrentasse armas nucleares, ele provavelmente seria seriamente ferido. Mas contanto que você dê a Zhou Tian um pouco mais de tempo, sua força aumentará drasticamente novamente e ele pode até ignorar completamente o perigo das armas nucleares. As armas nucleares são realmente poderosas, mas são um meio de ferir o inimigo 1000 e perder 10.000 Zhou Tian da vida passada, América. Porque eles não conseguiam lidar com esses espíritos malignos, eles tiveram que usar armas nucleares. Mas no início, o efeito das armas nucleares ainda era muito significativo. Mas, lentamente, os espíritos malignos sobreviventes se tornaram imunes às armas nucleares e até conseguiram engolir armas nucleares para se tornarem mais fortes. Sim, Wang Yagao assentiu imediatamente ao ouvir as palavras de Ouyang. Isso é um problema, então não superestimem muito Zhou Tian. Ele tem alguma força, mas somos oficiais. Aqueles antigos praticantes de habilidades indomáveis não eram também arrogantes? Mas a maioria foi reunida por nós, disse Ouyang incansavelmente. Mas, neste momento, ele não percebeu a mutação no corpo de Wang Yagao. No corpo de Wang Yagao, vagamente, uma névoa negra emanava. Essa névoa estava cheia de silêncio e presságio. Em seguida, transformou-se diretamente em uma sombra ilusória de tigre negro. HMPH. Já que você pode representar um perigo para o mestre, então vou me livrar de você primeiro. Então, Wang Yagao agiu diretamente contra Ouyang sem hesitação. O que você está fazendo? Ouyang franziu a testa, olhando para Wang Yagao incrédulo. Ele nunca imaginou que seu outrora leal subordinado realmente agiria contra ele neste momento. E o poder de Wang Yagao agora é mais forte do que antes, querendo matá-lo diretamente. Se você se juntar obedientemente ao Tribunal do Dragão Negro do Mestre, então eu não vou dificultar a sua vida, mas já que você não quer, então me desculpe. Wang Yagao disse, instigando o poder, e continuou a atacar Ouyang. Cada um de seus ataques estava misturado com o poder do Tigre Negro. Ouyang não era páreo para Wang Yagao. Em poucos minutos, ele foi gravemente ferido e desmaiou nas mãos de Wang Yagao. A partir de agora, a agência de investigação civil não existe mais. Só existe o Tribunal do Dragão Negro. Wang Yagao pegou o celular de Ouyang e enviou mensagens para todos os membros da agência de investigação civil. A cor do céu estava levemente clara. Zhou Tian já havia chegado ao portão da Universidade de Jianhai. Assim que entrou no portão das escolas, Zhou Tian sentiu um cheiro sangrento e aterrorizante. Obviamente, muitas pessoas morreram aqui ontem. Embora Zhou Tian tenha resolvido a maioria dos espíritos malignos, mas os espíritos malignos ainda estão em um processo. Essas pessoas que ainda estão em estado humano e ainda não se transformaram em espíritos malignos foram negligenciadas por Zhou Tian. Irmão mais velho, o que estamos fazendo nesta universidade? Será que você quer aproveitar o apocalipse para roubar algumas beldades da escola? Hehe. Só de pensar nisso é emocionante. Devo roubar alguns bonitões da escola também?
Gu Qingguo começou a falar de forma bastante adolescente novamente. Pode roubar se quiser. Desta vez, vim me vingar, disse Zhou Tian levemente. Vingar? Irmão mais velho, eu estava apenas brincando. Quem ousar te irritar, eu vou lá e resolvo para você, disse Gu Qingguo imediatamente com seriedade. Zhou Tian não disse nada, mas olhou para os mais de 3.000 despertos atrás dele. Agora, todos eles se tornaram subordinados de Zhou Tian, mas sua força geral não é alta. A maioria das pessoas são apenas despertos de nível 1, e mesmo os de nível 2 são apenas alguns. Por enquanto, use a Universidade de Yangai como base. Vocês encontrem um lugar para descansar primeiro, disse Zhou Tian a todos. O dia é mais seguro do que a noite. Aproveitar este tempo para descansar também pode lidar melhor com as ameaças da noite. Depois de organizar esses subordinados, Zhou Tian parou e caminhou para a frente, mas neste momento, Liu Yuyan, que originalmente apenas seguia Zhou Tian, de repente parou. O que? Zhou Tian perguntou confuso. Liu Yuyan não disse nada, seus olhos fixos na posição do dormitório feminino. O olhar originalmente calmo de repente emitiu ondas de intenção assassina neste momento, e até mesmo a aura em seu corpo tornou-se ainda mais estranha e sinistra neste momento. Você também quer se vingar? Então vá, disse Zhou Tian lentamente. Só então ele percebeu que a razão pela qual Liu Yuyan estava em estado vegetativo não era apenas porque ela sofria de uma doença mental grave, mas também por outras razões. Mas já que Liu Yuyan queria se vingar, Zhou Tian naturalmente não a impediria. Neste momento, Liu Yuyan pareceu entender as palavras de Zhou Tian. Seu corpo imediatamente caminhou em direção à posição do dormitório feminino, e depois de alguns passos, todo o seu corpo se distorceu e desapareceu diretamente daqui. Quando reapareceu, já estava no dormitório feminino. No dormitório feminino, apenas uma noite se passou, e metade das pessoas no dormitório feminino já havia desaparecido. Ou eles se transformaram em espíritos malignos, ou foram mortos por espíritos malignos. As pessoas restantes foram divididas em pequenos grupos. Como eles ainda não ousavam sair no dormitório. Mas o dormitório 404 era diferente. Uma mulher com o cabelo tingido de vermelho estava sentada preguiçosamente no colo de um homem, de frente para um espelho, maquiando-se. A beleza desta mulher só pode ser considerada mediana, mas depois de se maquiar, sua beleza melhorou muito e ela pode ser considerada uma beleza de nível influenciadora. Juntamente com seu corpo curvilíneo, dizer que ela é uma piada não é um exagero. E ao lado dela havia um homem. Este homem segurava essa mulher enquanto ela olhava desdenhosamente para as outras colegas de quarto. Os espíritos malignos do lado de fora desapareceram. Agora, todos vocês vão procurar comida para mim. Não voltem até encontrarem comida. A voz da mulher de cabelo vermelho era muito fria. Ela parecia não tratar essas colegas de quarto como colegas, mas como seus próprios subordinados. As outras colegas de quarto ouviram as palavras da mulher de cabelo vermelho. Também estavam furiosos, mas não ousavam falar, só porque essa mulher ruiva e seu namorado eram despertos. Além disso, os talentos que eles dois despertaram eram muito poderosos, ambos talentos aterrorizantes e essenciais, e a habilidade do talento era a praga. Eles podem facilmente infectar outras pessoas. Ontem à noite, alguns colegas não obedeceram às suas ordens. Eles foram envenenados até a morte. A razão pela qual eles podem despertar talentos tão terríveis não é sem motivo. Isso ocorre porque essas duas pessoas têm AIDS. Após uma vez, todos os sintomas desaparecem. Eles também obtiveram um poder extremamente terrível. Os outros colegas de quarto honestamente se prepararam para sair e encontrar comida para a ruiva. Mas neste momento, o homem ao lado dela abriu a boca e disse, pare. Dong Yuxin, fique. O homem disse em um tom frívolo, e seu olhar também se voltou para esta mulher chamada Dong Yuxin. A aparência e a figura de Dong Yuxin não são ruins, e ela é do tipo puro. Com longos cabelos negros, ela é a imagem da deusa da maioria dos homens na adolescência. Quando Dong Yuxin ouviu as palavras do homem, seus olhos imediatamente mostraram desespero e lágrimas. O que você quer fazer? Eu estou disposta a encontrar comida para vocês. Vocês ainda querem me matar? Dong Yuxin apontou para Liu Lei e disse. Ao ouvir isso, o homem chamado Liu Lei ficou furioso e disse, sua vadia fedorenta, quem disse que eu queria te matar? Ajoelhe-se! Liu Lei disse furiosamente, e então ele estava prestes a desamarrar o cinto. Vendo esta cena, como Dong Yuxin poderia não saber o que estava prestes a acontecer? Ela olhou para os outros colegas ao seu redor.
Mas todos eles fingiram não ver e ignoraram completamente o desespero de Dong Yuxin. Ele beliscou diretamente o rosto de Dong Yuxin com uma das mãos. Você parece tão jovem. Eu sempre me senti desconfortável quando vejo você tão superior. Acho que você ainda é virgem, certo? Você não pode fazer isso. Dong Yuxin estava prestes a chorar de tanto sofrimento. Mas ela sabia claramente que definitivamente não era páreo para Liu Lei. Aquele olhar desamparado. Olhou novamente para a ruiva ao lado. Li Shueqi, por favor, me ajude. Eu estou disposta a fazer qualquer coisa por você. Foi este tipo de coisa que Dong Yuxin pediu ajuda, e a ruiva chamada Li Shueqi mostrou um traço de aborrecimento em seu rosto depois de ouvir as palavras de Dong Yuxin. Ela não disse nada. Ela caminhou diretamente até Dong Yuxin e a derrubou no chão com um tapa. Você parece tão limpa quando vê as pessoas, certo? Seja obediente e sirva bem meu marido, ou eu vou te despir e pendurar no prédio de ensino. Li Shueqi disse com raiva, para o seu namorado, procurando outras mulheres. Ela naturalmente também não se importa, afinal, ela tem essa doença. Que tipo de pessoa genial mais poderia ser? Vu. Dong Yuxin chorou agravada, mas Liu Lei não se importou com ela e rasgou seu vestido brutalmente. O corpo branco e macio dentro foi instantaneamente exposto, irradiando um brilho atraente sob a luz do sol da manhã. Tão branco, Liu Lei não pôde deixar de engolir em seco. Mulheres como Dong Yuxin são as mais atraentes. Porque elas não precisam de maquiagem e sua beleza pode ceder à maioria das outras mulheres. Então, Liu Lei mal podia esperar para desfazer a última restrição de Dong Yuxin, mas neste momento, a porta se abriu novamente. Os outros colegas de quarto entraram lentamente. O que vocês estão fazendo? Não pedi para vocês irem procurar comida? Liu Lei disse furiosamente ao ver que alguém estava perturbando. Nossos colegas de quarto estavam com os rostos cheios de pânico, e até uma garota estava prestes a ser assustada até as lágrimas. Os olhares caíram imediatamente sobre Liu Lei e Liu Leilei. Foram essas duas pessoas que transformaram Liu Leilei em um vegetal. Liu Leilei é uma piada literal da Universidade Jiangai, mas como ela sofre de doença mental, ela quase não tem amigos. Isso atraiu a atenção de Liu Lei. Depois da aula, Li Shueqi deliberadamente atraiu Liu Leilei para uma sala de aula vazia, e nesta sala de aula, só havia Liu Lei. Quanto ao propósito, é naturalmente muito simples, que é estuprar Liu Leilei e tirar algumas fotos. Liu Lei e os outros fizeram muito esse tipo de coisa, eles já estão muito familiarizados com isso. Liu Lei, de Liu Leilei, simplesmente pulou da janela. Este é o segundo andar. Embora ela não tenha morrido diretamente, Liu Leilei se tornou um vegetal completo porque seu cérebro foi atingido. Depois, por causa do forte histórico de Liu Lei, eles não sofreram nenhuma responsabilidade. Ainda vão para a escola sem se preocupar, mas a pobre Liu Leilei, se o mundo não mudar completamente, ela só poderá ser um vegetal nesta vida. Uau, Liu Leilei! Você é um humano ou um fantasma? Ao ver Liu Leilei aparecer, Liu Lei ficou tão assustado que mijou nas calças. Liu Leilei não se tornou um vegetal? Como ela poderia estar aqui? Mas Liu Leilei não falou bobagens com eles. Ele mobilizou diretamente o poder divino em seu corpo e atacou os dois. Ambos ficaram secretamente chocados. Eles não esperavam que Liu Leilei agisse de forma tão decisiva. Nesse momento, não deveríamos primeiro repreender o que os dois fizeram? E então agir. Eles sentiram uma enorme intenção assassina em Liu Leilei. Um pequeno descuido pode resultar diretamente na morte em suas mãos. Então, Liu Lei e Li Shueqi não foram negligentes e imediatamente mobilizaram o poder em seus corpos, uma onda de miasma negro. Liu Leilei emergiu e imediatamente atacou Liu Leilei. Esses miasmas estão cheios de maldições terríveis. Pode facilmente invadir o corpo de uma pessoa e então matá-la completamente. Mesmo que volte à vida, o que importa? Enquanto enfrenta nós dois despertos, você só tem um caminho, a morte. Liu Lei repreendeu friamente. Mas então Liu Lei sentiu pena. Ele cobiçava Liu Leilei há muito tempo. É uma pena que, para evitar riscos desnecessários, Liu Lei só pode escolher matar Liu Leilei. E bem quando os dois pensaram que Liu Leilei estava fadado a morrer, os movimentos de Liu Leilei apenas pararam um pouco. Então ele imediatamente voltou ao normal. Ele ignorou completamente os ataques de miasma de Liu Lei e Li Shueqi. Então Liu Leilei primeiro explodiu com um poder terrível. Esse poder se transformou em um domínio que envolveu diretamente todo o dormitório. Como isso é possível? Vendo Liu Leilei ignorando seu ataque. Seja Li Shueqi ou Liu Lei,
Ambos foram atingidos. Eles podiam sentir a intenção assassina de Liu Leilei. Mas eles nunca pensaram que a força de Liu Leilei seria tão poderosa, como se os dois não fossem dignos de serem mandados por Zhou Tian. Eles eram apenas formigas humildes. Neste momento, Liu Leilei falou friamente. Mas aparentemente porque ele não falava há muito tempo, a voz de Liu Leilei era extremamente fria e rouca. No momento seguinte, o espaço à sua frente começou a se distorcer. Em apenas um instante, os corpos de Liu Lei e Li Shueqi começaram a se distorcer. Suas expressões provaram. Não importa o quanto eles lutem, eles não podem resistir ao ataque de Liu Leilei, porque isso não é algo que os humanos podem possuir. Completamente além de sua compreensão. Nós sabemos que estávamos errados. Li Shueqi fez seu último pedido de misericórdia. Mas isso não pode fazer Liu Leilei parar o poder divino em sua mão. Agora você sabe que está errado? Então o que você estava fazendo antes? Não, você não sabe que está errado. Mas você está com medo. No momento seguinte, Liu Lei e os dois se transformaram diretamente em uma fumaça branca e desapareceram completamente neste mundo. Os colegas de quarto ao redor ficaram tão assustados ao ver esta cena que quase mijaram nas calças. Todos eles conheciam Liu Leilei. Antes, Liu Leilei era o tipo de garota fria que não gostava de conversar com os outros. Mas o que está acontecendo agora? Não só a pessoa inteira está cheia de intenção assassina, mas os métodos são tão cruéis. Um enviado ao lado de Liu Leilei falou. Disse para Liu Leilei. Ouvindo a voz, Liu Leilei virou-se instantaneamente. Olhou para a garota. A intenção assassina nos olhos de Liu Huyan depois de matar Liu Lei e os outros dois. Desapareceu em grande parte, mas depois de olhar para essas pessoas novamente, a intenção assassina que havia desaparecido reapareceu. Foi Liu Lei e Li Shueqi quem tornaram Liu Huyan uma pessoa em estado vegetativo, mas essas pessoas não podem se livrar da responsabilidade. Eles costumavam se unir para isolar Liu Huyan, e até mesmo em muitas vezes fizeram Liu Huyan passar vergonha. Antes, a personalidade de Liu Huyan era fraca e ela não ousava resistir. Mas agora, as delicadas mãos de Jade de Liu Huyan gentilmente os agarraram e, instantaneamente, uma energia invisível estrangulou seus pescoços instantaneamente. Esse poder era extremamente violento e eles não tinham força para resistir. Pessoas comuns que encontram despertos só podem ser formigas para serem abatidas, para não mencionar. Encontrar um despertado de primeira linha como Liu Huyan. Não deveríamos ter te isolado antes. Por favor, nos deixe ir. Uma garota implorou dolorosamente. Ela estava usando uma saia curta sexy e meias de seda, mas neste momento, correntes de líquidos corriam de sua saia curta e desciam por suas finas coxas de seda preta até o chão. Todo o dormitório instantaneamente teve um cheiro de peixe. Enfrentando as súplicas dessas pessoas, Liu Huyan também não hesitou e as apagou diretamente. Neste momento, no dormitório não muito grande, apenas Liu Huyan restava. E Dong Yuxin. Quando Dong Yuxin viu Liu Huyan tão decisivo em matar, toda a sua pessoa ficou completamente apavorada. Cobrindo o peito, ela recuou. Não me mate. Não me mate, por favor. Dong Yuxin implorou chorando. Mas Liu Huyan nem sequer olhou para ela e não atacou Dong Yuxin, mas saiu diretamente daqui. Depois de matar essas pessoas, os olhos de Liu Huyan não eram mais como antes. Turvos e sem brilho, mas com um toque de clareza. Do outro lado, Zhou Tian caminhou em direção ao prédio de ensino. Era um dos inimigos de Zhou Tian na vida passada. No Apocalipse, os fracos são a presa dos fortes. Não há uma única pessoa boa, porque as pessoas boas já morreram. Naquela época, no primeiro dia do Apocalipse, Zhou Tian não despertou um poder muito forte, apenas despertou a habilidade de enrolamento de prata azul de nível F, enquanto Liang era diferente. Ele despertou um talento de nível 1, o atirador rápido, por causa de seu corpo, embora seja de nível 1. Mas seu poder de combate é comparável ao de um despertado de nível terrestre comum. Ele é um dos despertados de primeira linha em toda a Universidade Jiangai. Na vida passada, ele ofendeu Liang em alguns aspectos. O oponente mirava em Zhou Tian em todos os lugares, e até queria matá-lo deliberadamente várias vezes. Na vida passada, Liang não teve a chance de se vingar e morreu nas mãos dos espíritos malignos. Zhou Tian naturalmente não perderá esta vida. Em uma certa sala de aula, dezenas de alunos se reuniram aqui porque havia muitos espíritos malignos no dormitório. Eles só podem escolher se esconder nesta sala de aula. Esses alunos são homens e mulheres, mas o único que se tornou um desperto é Liang. Um dos alunos se levanta inquieto e olha pela janela.
Ele olha ao redor cuidadosamente. Uma expressão de alegria apareceu imediatamente em seu rosto, porque ele descobriu que toda a escola se tornou anormalmente silenciosa neste momento. Todos os espíritos malignos da noite passada desapareceram. Venham todos dar uma olhada. Esses monstros aterrorizantes parecem ter desaparecido. O aluno disse imediatamente em voz alta. Os outros alunos ao redor ouviram suas palavras. Uma sensação de expectativa também apareceu imediatamente em seus rostos. Todos olharam para fora pela janela. Com certeza, toda a escola. Além dos membros e braços quebrados dos alunos mortos, não há um único espírito maligno. Ótimo! Esses monstros finalmente desapareceram. Felizmente por Yongjae ontem à noite. Se não fosse por Yongjae, não podemos sobreviver. Sim, Yongjae é tão poderoso. É simplesmente um super-homem. Todos discutem. O Yongjae em suas bocas é naturalmente Li Yong. Li Yong ouviu a bajulação de todos, e uma expressão animada apareceu imediatamente em seu rosto. Não olhe para quem eu sou. Se você me seguir no futuro, você definitivamente poderá comer e beber bem. Li Yong disse com um sorriso. Ele ainda se lembra da cena da noite passada. Um grupo deles veio para a sala de aula, pensando que estaria seguro aqui. Mas ele foi inesperadamente alvo de um espírito maligno. Justamente quando todos estavam desesperados, o corpo de Li Yong. De repente, uma força terrível explodiu. Sua velocidade de ataque aumentou 10 vezes e ele resolveu facilmente este espírito maligno.